Olá, meu nome é Fabiana Brasil. Esse é mais um vídeo da contrapartida do Festival Ocitocina, um festival que foi financiado pelo projeto estadual, um fundo estadual de incentivo à cultura. É composto por 3 oficinas barra aula de contrapartida. Então, hoje eu vou conversar um pouco com vocês, né, sobre a minha trajetória, a minha história, para chegar no ponto, para ser um ponto de partida, para a gente continuar falando também do projeto. A primeira oficina foi a da Daiane Lacerda e ela contou pra gente sobre isso de escrever o projeto, né, de como formular. Eu tô aqui com papel e caneta, tá, gente? Não reparem, pode ser que eu venha usar só para não me perder muito e pra gente aproveitar esse encontro, esse momento, que ainda que virtual, eu espero que seja muito proveitoso para todos e para todas. Quero muito agradecer quem acompanhou o festival, quem tá aqui com a gente. E vamos lá, vamos conversar um pouco. Então eu vou retomar minha apresentação, porque ela me ajuda a iniciar. Meu nome é Fabiana Brasil, sou atriz, produtora, contadora de histórias, doutoranda em literaturas de língua portuguesa. Eu faço essa apresentação aqui, né, nesse lugar, nesse espaço dessa oficina, porque a gente, né, que empreende, né, a mulher que é empreendedora e faz esse percurso de forma muitas vezes solitária, digamos assim, né, ou o ponto de partida desse empreendedorismo é solitário, a gente acaba por procurar várias formas e vários aprendizados, né, de se fazer. Quando a gente aprova um projeto, a gente se inteira de todo o processo porque a gente está aí acostumada a uma trajetória muitas vezes solitária. A gente esteve com ocitocina, né, que mostrou aí a realidade de muitas mães e esse também é, né, um processo solitário e que é percorrido assim com muito custo e que o que pode facilitar, se é que tem como facilitar esse processo, o que nos ajuda a passar por isso é a gente ter consciência de todas as etapas. Eu sempre quis ser atriz, desde muito nova. Esse desejo de infância foi ficando maior à medida que eu cresci, então eu saí do interior de Minas Gerais para vir para cá, para Belo Horizonte e investir nesse trabalho. À medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo que eu precisava compreender outras coisas, sabe? Então eu fiz curso livre de teatro e fui buscando, aí trabalhava, aí fazia os cursos no fim de semana. E aí eu vi que eu precisava investir mais. Então essa procura, assim, né, foi muito investigativa e muito solitária, no sentido de procurar quais cursos eram melhores, ou, assim, quando eu digo de forma solitária, eu tive muita ajuda de muita gente, tenho até hoje, em toda a minha trajetória. Mas é como saber buscar, né? Essa ajuda é saber onde buscar, com quem conversar. Então isso é muito importante num trabalho artístico e no trabalho de empreender mesmo. Que cada vez mais a gente tem assim consciência do que a gente quer, né? Que isso é uma coisa que a Daiane trouxe muito quando a gente vai escrever um projeto. Então aqui também tem um projeto de vida mesmo, assim, um projeto, uma trajetória. Então é essa pesquisa, né? Quem que pode me ajudar nisso? Isso é um caminho paralelo, é um caminho que vai e que volta. É a nossa vida, a nossa existência é assim. E isso é muito aplicável quando a gente tem um projeto aprovado numa lei de incentivo, quando a gente tem um potencial desejo de executar um projeto, de fazer um espetáculo, de fazer um filme, de produzir. Então a gente leva esse conhecimento de vida para essa prática artística e dentro de um projeto. Bom, então eu fui percorrendo essa trajetória em busca do teatro, da minha formação. Formei no Teatro Universitário da UFMG, trabalhando também assim durante o dia. O curso era noturno, é ainda, né? E aí, já ali eu fui entendendo assim um pouco dos processos.
O meu espetáculo de formatura, por exemplo, eu ajudei na produção porque me interessava muito compreender as várias etapas desse fazer artístico. E aí entra muito esse lugar da mulher preta, que precisa saber aonde está indo, precisa conhecer, muitas vezes é exigido de nós que a gente conheça um pouco mais dos processos, porque as cobranças são mais pesadas, as cobranças são mais intensas, cabe a nós conhecer muitas outras coisas além do básico. Não nos é permitido errar assim como muita gente pode. Então, cada vez mais compreender assim era uma forma de eu conseguir avançar, era uma forma de conseguir participar mais. Então, aí eu sempre fiquei ligada, assim, também na produção. Eu tenho uma formação anterior, né, a esse curso de teatro, assim, que lá do ensino médio mesmo, que eu formei também no técnico em contabilidade. Porque era já aí esse desejo de sempre aprender mais. Então, eu fui usando essa característica, assim, desse curso, essa visão, assim, financeira, para englobar, assim, para fazer parte do meu trabalho artístico. Então, o que é isso, né? O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? É que toda a nossa existência, assim, toda a nossa narrativa, toda essa história está dentro de uma execução de um projeto. Porque eu não vou abandonar minha bagagem a essa altura. Então, tudo isso vai me ajudar na escrita do projeto, como a Daiane trouxe pra gente, isso vai me ajudar na execução do projeto. Então, todos os meus saberes estão ali a serviço desse projeto. Quando eu trago para vocês, né, que eu fiz teatro e agora eu vou falar para vocês também assim da literatura, que foi um lugar muito importante e é um lugar muito importante, né, que eu estudo até hoje. Eu estudo as literaturas das mulheres negras. Eu trabalho com Carolina de Jesus e com Maria Teresa, que são duas escritoras já falecidas, infelizmente, paulistanas, periféricas, que escreviam e eram multiartistas. A escrita delas é empregada desse coletivo de saberes delas. Musicistas, as duas, atuavam, a Maria Teresa atuava, a Carolina de Jesus, ela sabia cantar, compor, fazia figurino, figurino de carnaval. Como que chama figurino de carnaval? Fantasia. Fazia fantasias de carnaval, porque gostava muito do carnaval. Então, assim, tudo isso elas colocavam na sua escrita literária. Então, todos aqueles saberes que elas tinham estavam a serviço dessa escrita, que era o objetivo delas, né? Assim, naquele momento, né? Eu vou escrever um livro, esse é meu objetivo, esse é meu projeto, e eu vou colocar aqui tudo que eu sei na hora de executar. Então, a poesia que elas trazem, a forma de escrever, é impregnado de tudo isso, inclusive de suas vivências periféricas, inclusive muito importante, porque aí elas captam essa vivência periférica e coloca isso na sua escrita. Então, é sobre todas essas vivências a gente colocar para contar nossas histórias, e muitas vezes essas histórias precisam ser contadas para mais gente. E para isso, uma coisa muito importante, muitas vezes, é a gente ter o quê? Verba. Então, esse festival tem muito essa característica, né? Essa necessidade da gente falar sobre essas mulheres, sobre essas mães, né? Necessidade de fazer esse dinheiro circular na mão de mulheres que precisam cuidar dos seus filhos, cuidar da sua existência, tentar ali ter um mínimo de condição, né, de realizar seus sonhos, seus desejos, tudo isso. Então, quando eu trago isso tudo, fico querendo dizer para vocês assim, olha, muitas de nós podem ser empreendedoras com a bagagem que a gente já tem, porque tudo é narrativa. E vou explicar por que eu acredito que tudo é narrativa. Nesse percurso, falta eu dizer para vocês sobre a contadora de histórias, que foi uma coisa que eu fui acumulando enquanto eu fazia teatro, na letras, e aí eu fui investindo nisso da narrativa.
de contar histórias, de como contar, qual que é o princípio, qual que é o meio, qual que é o fim. Essa história, para quem que eu vou dizer, para quem que eu vou contar isso, quem que precisa ouvir isso, quem que vai ouvir isso como uma crítica, quem vai ouvir isso como um acalanto, para quem? Mas o mais importante que eu quero dizer aqui é que tudo é narrativa, inclusive a execução do projeto, que é, assim, para a gente dar continuidade, né, nessa contrapartida, a gente pensar, pronto, o projeto foi aprovado. Então, o dinheiro caiu na conta. Ops, dinheiro caiu na conta. Que conta? Aí já começa essa outra história. Agora é hora de contar uma outra história. O projeto está aprovado. Faremos aí o uso de um dinheiro público, ou seja, esse dinheiro é seu, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é de todas nós, né? Todas nós contribuímos para que esse dinheiro existisse. Mas é muito importante a gente lembrar que a gente precisa prestar conta disso, né? A sociedade precisa saber o que foi feito do dinheiro dela. É meu, é seu, mas você também tem que saber. Então, primeiro, assim, importantíssimo a gente ter consciência, assim, do quanto é importante, né? São importantes esses projetos de incentivo, o quanto a gente precisa dele, assim, enquanto artista. Sei que, né, dentro da nossa trajetória, a gente faz muito corre solitário, como eu disse já. A gente empreende muito, corre muito atrás, assim, sozinho, mas quando a gente consegue ajuda, olha, o Estado vai nos ajudar. O Estado vai ali, né, fazer uma contrapartida, devolver um pouco do dinheiro que a gente investiu nele. Então, vamos fazer um bom uso disso. Projeto aprovado, é hora de contar a história dele. Primeiro você contou uma história para dizer assim, olha, eu sou capaz de executar esse projeto, é isso que eu quero fazer, tá tudo aqui, ó, te contar, tá aqui na minha cabeça, mas é assim, 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 e eu sei o que eu vou fazer. E agora? Vamos pôr em prática? Vamos contar essa história do que fazer com esse dinheiro, com esse projeto aprovado? Então, aprovou o projeto, você comemorou, aí você pensou, nossa, nem é tanto dinheiro assim. Mais um motivo para você respirar fundo e falar, o que eu faço agora? Primeira coisa que eu recomendo é você retornar ao edital, reler o edital, retornar ao seu projeto, porque muitas vezes essa caminhada não é assim, um mês você escreve, no outro aprova, às vezes tem meses aí de distância de uma coisa para outra. Então eu acho que a primeira coisa é você retomar, reler tudo que você escreveu, reler como é o edital, pronto. Releu tudo? Equipe, passamos, aprovamos, a gente tem um planejamento, a gente fez um cronograma de execução. Vamos manter esse cronograma? A gente vai precisar alterar? Já anota lá, precisa alterar essa data, essa data. A depender, né, de se é um fundo estadual, se é um fundo municipal, se é um projeto de incentivo fiscal. Cada projeto tem né, os seus pré-requisitos e as suas formas de executar. Mas, de modo geral, você colocou um cronograma lá e você precisa, depois da aprovação, ver se ele ainda é possível de ser executado daquela forma, né? Por exemplo, a gente teve muitos projetos antes da pandemia que tiveram que mudar totalmente o seu formato para um formato online. Então, quando você vai mudar qualquer coisa no projeto, seja equipe, né? Porque aí você entrando em contato com a equipe, você vai descobrir se todo mundo ainda está disponível, se todo mundo tem aquela data. Então, você já vai aí nesses primeiros contatos saber se você pode cumprir aquele cronograma que você colocou e se você pode contar com aquela equipe que você programou. Se não puder fazer isso, não puder manter, já é a primeira coisa que você vai ter que fazer, que é refazer a data, rever, né, mandar para o órgão que é responsável por aquele edital, falar, olha, fulano vai ter que sair, eu vou colocar outra pessoa no lugar, e aí aí você já reorganiza
e passa para a prefeitura, para a Secretaria do Estado, para quem for de direito saber, né? Você vai precisar de todas as suas documentações ok para receber o dinheiro, CND, IPTU, tudo. Saber se você está em dia, assim, com as suas obrigações fiscais, né? O MEI, tudo. Isso é uma outra coisa muito importante, gente. Quando a gente é empreendedora, sempre tenha o cuidado de manter sua documentação ok. Sua identidade, seu CPF, sua CND, certidão negativa de débito, com o Estado, com a prefeitura, com a federal, tudo ok, sempre ali. Isso vale por duas coisas. Primeiro, porque o projeto sempre vai te exigir isso, e segundo, que se você é responsável pela sua renda, se é você que está promovendo ali, se você é empreendedora mesmo, né? Você vai sempre precisar da sua documentação ok, porque é você que é responsável por você. Se você trabalhasse para uma empresa, ela teria que estar com os documentos ok. Ela tem que estar sempre com os documentos ok. Você, enquanto sua própria empresa, enquanto gestora do seu trabalho, também precisa estar bem atento para isso estar sempre ok, com o banco, com tudo. Por quê? Para receber o dinheiro, você vai ter que estar com a sua documentação ok. E aí tem que voltar lá no edital e ver, né, quais as documentações que esse edital especificamente pede. Depois disso, você vai precisar abrir uma conta num banco. Recomendo sempre bancos, instituições financeiras que sejam do Estado, para não ter taxa. Eu sei que a gente coloca lá na planilha uma verba para gastos com despesas bancárias ou com impostos, mas é sempre bom procurar um banco que não te cobre taxas. Muitos projetos hoje em dia aceitam bancos digitais, mas é importante ver porque cada um tem seu critério. Depois de abrir a conta, o dinheiro caiu. O dinheiro caiu. Oba! Bora gastar? Não, não é hora de gastar ainda. Pense, você já refez o seu cronograma. Você, enquanto empreendedora, por exemplo, se o projeto foi no seu nome, você não vai precisar de uma nota fiscal para receber, você vai precisar fazer uma transferência direta, né? Porque você não vai poder emitir uma nota fiscal contra você mesmo. Por exemplo, você é uma empreendedora, pessoa física, e vai fazer uma nota com seu CNPJ para você mesmo. É até confuso, né? Eu acho que nem dá para entender essa lógica. Então, a gente não faz esse tipo de nota fiscal. Isso para o empreendedor, pessoa física. O empreendedor, pessoa jurídica, que eu só recomendo em caso de empresas, não manda projeto com o seu MEI. Acho melhor já mandar pessoa física. Fica mais fácil o manejo do dinheiro, as notas fiscais, as emissões. Se você é o empreendedor, pessoa jurídica, para mim, assim, obrigatoriamente tenha um contador, que é uma pessoa que vai te ajudar nessa execução financeiramente, porque isso é muito importante. Cada coisa em seu lugar, cada profissional pode te ajudar em uma coisa. Eu sei que aqui parece até contraditório com tudo que eu disse até agora, né? Por exemplo, se eu fizer um projeto, geralmente eu vou ser a produtora, eu mando no meu nome, eu vou ser a produtora executiva e provavelmente farei a prestação de contas. Porque numa certa instância, é uma coisa que eu já sei fazer, acabará esbarrando em mim enquanto proponente de alguma forma, né? Eu que vou ter que ir à prefeitura para assinar documento, por exemplo, né, no caso, ou vou ter que ir na Secretaria de Estado, eu vou ter que fazer. Então, como eu já faço isso, geralmente fico nessas funções dentro do projeto que mandei em meu nome. Mas, se eu mando um projeto como empresa, ou se eu mando um projeto que requer, além dessa produção, uma outra produção, né, a produção executiva, eu vou contratar uma produtora executiva. Porque cada pessoa tem a sua função, sabe, dentro de um projeto. Cada pessoa tem habilidade para desempenhar um papel. E a gente, por mais eclético que seja, a gente não sabe fazer tudo, né? Então, é importante ter um profissional para cada função. E a gente sempre entendendo qual que é o processo todo, para a gente acompanhar de perto. Então, você abriu a conta, vamos lá. O dinheiro caiu, né? Tô voltando aqui, o dinheiro caiu. Você vai olhar o seu cronograma e fazer também um cronograma de pagamento.
Já reuniu ali com a equipe? Fala assim, olha, gente, a gente tem essa verba, foi essa aprovada, né? Esse dinheiro dá para executar? Não, a gente vai precisar readequar. Então procura lá como que faz a readequação, manda para o órgão responsável, né? Para a Secretaria de Cultura responsável, falando assim, ó, eu vou precisar alterar isso. Posso? Tudo que você alterar no seu projeto, você tem que perguntar se pode. Por quê? Aquele projeto foi aprovado daquele jeitinho, daquela maneira. Você precisa, na hora de prestar contas daquilo que foi combinado com a Secretaria de Cultura. Então, se você vai desviar, precisa avisar. E aí você avisa ou por e-mail, geralmente é por e-mail. Você vai estar lá no dia que você for entregar a prestação de contas, esse e-mail vai estar lá falando, olha, a gente combinou de alterar tudo. Porque quando você começa a executar o projeto, aí você vai começar a contar uma outra história. Porque você vai entregar essa prestação de contas para esse órgão. Então, o que é a prestação de contas? É você contar a história do que você fez. Muita gente fica assim, nossa, ai, planilha, ai, essa coisa de banco, essa coisa ai, é uma chatura. Mas se você pensar que você está contando a história do que você fez, faz muito sentido. A própria planilha, por exemplo, todo mundo, ai, geralmente os projetos, né, as leis de incentivo, tem uma planilha específica que já fica salva lá, você só tem que baixar e seguir. Faz igual eu, sou péssima em fórmula. Sou péssima em fórmula. Então, eu preencho a planilha assim, ó, cuidando de cada espacinho para não perder nenhuma fórmula e virar uma bagunça, mas o modelo já está salvo, é só segui-lo. Então, o que é contar essa história? Por exemplo, a conta tá lá aberta, tem um cronograma de pagamento, eu vou avisar, ó, nosso cronograma foi esse, a gente gastou isso tal dia, a gente gastou isso tal dia. Por que é uma história? Porque a narrativa precisa ser compreensível pela leitura. Então, ó, você vai lá fazer um cronograma de etapas. Olha, eu fiz isso, na primeira etapa eu fiz isso, na segunda etapa eu fiz isso, na terceira eu fiz isso. Você tem o extrato bancário para comprovar, você tem a nota fiscal de pagamento e você tem o comprovante de pagamento. Então, essa história é contada por mais ou menos uns 4 atores. O banco, o extrato bancário, a nota fiscal, o comprovante de pagamento e o seu cronograma de execução. Então, a história tem que ser a mesma, entende? Cada coisa tem que estar junto. E é isso, data a mesma. Então, você começou a executar o projeto, seu dinheiro está lá na conta, tá. Esse mês é o mês de... Vamos supor que é... Ah, tá, vamos para a ocitocina, né, de exemplo. Primeiro mês a gente entrou em contato, né, com as curadoras, tudo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? O edital, para as mães mandarem, se inscrever. Como é que vai ser esse edital? Quem que vai poder participar? Qual é o critério? E ainda vou contar para vocês uma coisa, gente. Fofoca. A gente ficou, nota fiscal, ai, não pode nota fiscal. Tem muita mãe que não tem nota fiscal. Foi uma luta. Mas a gente, como eu disse, tá fazendo uso de um dinheiro público, né? Que a gente precisa dar conta dele legalmente na forma e nos critérios exigidos pelo órgão que aprovou. A gente teve que fazer por nota fiscal, por exemplo, porque era mais apropriado ao edital, porque cada edital vai sugerir uma forma de execução no sentido financeiro, porque o que é o projeto você já colocou e ele aceitou, então, né, isso se mantém. Então, você vai fazer esse cronograma, você começa e tal. Então, se eu tô na parte, né, de como que vai ser esse edital, que a gente vai abrir para as mães participarem, tudo, então já começou a produção. Então, depois você já começou a entrar em contato com as curadoras. Depois você começa a receber os vídeos. Nesse tempo, já tem a divulgação. Por exemplo, o Ocitocina teve uma criação de uma página, um perfil. Então, tá ali. Então, já precisou de quem fizesse a arte, essa mãe já tinha que, né, receber antes das mães que foram aprovadas no projeto, né, para participar do festival com os vídeos. Então, cada etapa tem alguém que vai precisar receber.
Então, essa movimentação é de acordo com o seu cronograma. Por exemplo, a produção começou aqui, a produção ela está ao longo do projeto. Aí você combina com a pessoa que você contratou para a produção, por exemplo. Esse pagamento é no início, é no final, ele é todo? Esse cabe um espaço assim de avaliação. Mas fora isso, quem vai fazer a arte de divulgação do projeto? Fez a arte, entregou, pagou. Coloquei lá no meu cronograma, primeiro mês, a arte. Aí quando a pessoa que tá vendo lá, conferindo a minha prestação de contas, ela vai ver, olha, aqui ela fez, a arte ficou pronta aqui. E aí ela pega o extrato bancário e vê que tem uma saída no valor de, sei lá, R$2.000. Aí vê a nota fiscal no valor de R$2.000 e o extrato de pagamento de R$2.000. Ah, tudo certo. A historinha tá toda contada aqui. Serviço, nota, comprovante de pagamento, extrato. Então, sempre guardar. Você usou o dinheiro, não usou o dinheiro naquele mês, porque um projeto tem várias, né, etapas. Guarda o extrato daquele mês. Tem que ter todos os extratos da conta bancária que você abriu lá, né, no seu nome. Por isso que é sempre bom a gente estar em dia com as nossas obrigações fiscais, porque a conta bancária não pode ser no nome de outra pessoa. Outra pessoa, parece, nossa, fulano, foi fulano que fez o serviço, mas cicrano que quer receber. Não, aí a história não fecha. Como assim, né? Aqui uma pessoa fez e outra recebeu? Não. Então, toda essa conversa tem que ser uma conversa só, sabe? Isso é muito importante, porque a gente ser bem criterioso facilita a nossa prestação de contas futuramente. Você ser minucioso, atencioso, assim, em relação ao cronograma, aos pagamentos, à nota fiscal. Às vezes a gente fica até chato, gente. Exagera, mas é porque isso facilita a prestação de contas, sabe? Facilita a gente contar essa história. Cada etapa, assim, corresponde a um gasto, corresponde a uma nota fiscal, corresponde a uma saída da conta bancária. Feito tudo isso, seu projeto executou, você foi, né? Cada mês era uma coisa, você apresentou o produto para o público, né? Porque isso tudo seria ali na pré-produção, digamos. Aí o público, né? Um espetáculo, por exemplo, você apresentou o espetáculo, foi. Para quem que você apresentou? Para quantas pessoas? Aonde? Esse lugar que você apresentou já estava no projeto ou não tinha isso no projeto e você escolheu agora? Tudo registrado. Tira foto, grava de celular, guarda um flyer, um portfólio, um documento que você imprimiu, o documento de abertura de conta, todas as notas fiscais guardadas, assim, de forma que elas não sejam... que não apague, né? Por exemplo, às vezes a gente guarda o cupom, tira a xerox dele para o cupom ficar nítido, tudo muito nítido. Porque pensa, a pessoa tá lá, aquele monte de papel e ela aqui, ó, procurando. Vai ser a 34ª prestação de contas que ela olhou naquele dia, com aquele papel assim, né, que não dá nem para enxergar, não vai dar certo. Então a pessoa que vai olhar a sua prestação de contas, ela precisa enxergar tudo que tá ali escrito. E aí você apresentou, você tira foto do público, tira foto do espetáculo, registra tudo, sabe? E aí você vai ter um exemplar de cada um desses materiais, assim, lá, pra quando você for prestar contas, você mostrar, olha, eu executei o projeto, olha aqui. Você tá vendo esses gastos todos na conta bancária, porque eu executei, e você tá vendo aqui o material gráfico, em vídeo, que comprova que aquele projeto foi executado. E aí você já aproveita e mostra para esse órgão que você fez isso, que as pessoas viram, o que as pessoas acharam, né? Mostra a importância daquilo que você levou para o público, mostra a importância dessa história que você contou para todo mundo, comprova ali nessa prestação de contas. Tem várias diferenças, né, assim, de Secretaria de Cultura da Prefeitura, do Estado, as leis federais, né? O tipo de incentivo, se você vai ter que captar, se você já recebeu o dinheiro,
ou se você vai captar que ir atrás de alguém para patrocinar esse projeto, cada um tem sua especificidade. Mas de modo geral, é isso. É você contar a história do que você fez e comprová-la com todos os documentos e com todas as comprovações possíveis. E você pensa, nossa, estou exagerando, mandando aqui um CD, alguma coisa com várias fotos, assim. Manda tudo. Para que a pessoa que vai avaliar a sua prestação de contas entenda e perceba que você realmente executou e que tudo foi de acordo com o combinado. Mudou algum combinado junto com esse órgão, você coloca lá também nessa prestação de contas, olha, a gente mudou isso aqui conforme combinado. Importante sempre voltar ao edital, porque a forma de prestar contas também vai ser de acordo com aquele edital. Então, lá vai estar, você precisa preencher tais planilhas, você precisa mandar tais documentos. Geralmente tem a ordem dos documentos que você vai mandar. Essa documentação, ela precisa ser enviada fisicamente, é de forma remota, é uma prestação de contas simples. Qual tipo de prestação de contas que é? O edital é o norteador de todo o processo. De todo ele. Tá tudo lá no edital. Então, o que às vezes eu acho que a gente fica aflito, porque a gente também, por esse fazer, né, que a gente faz tanta coisa assim, a gente fica aflito, né? Nossa, mas o edital tá lá explicando. É aquela tranquilidade de sentar, pegar com muito carinho. O edital não é seu inimigo. Então você lê o edital de novo, lê quantas vezes for preciso, para que você entenda como que deve ser essa prestação de contas, que geralmente tem um manual específico. Além do edital, tem um manual da própria prestação de contas. Então você vai seguir aquele manual. Ah, isso aqui pode? Isso aqui não pode? Nossa, errei. Errei. Pronto. Nossa, fiz um pagamento errado. Tragédia, acabou. Você, né, vou ter que devolver o dinheiro todo. Faz uma notinha lá. Explique o que aconteceu. Tô te dizendo que é uma história? É uma história. Explica lá, ó. Olha, eu fiz esse pagamento aqui errado, tal dia. Ou a nota da pessoa veio com erro, a gente não percebeu, porque errar é humano, né, gente? Então, tudo que acontecer fora dessa narrativa, você coloca lá assim, ó. Ah, isso aqui aconteceu por causa disso, disso e disso. Explica o que aconteceu, mas obviamente é sempre bom a gente ficar atenta e não deixar que esses deslizes aconteçam, ou notá-los o quanto antes. Por isso que é sempre importante a gente ter no projeto pessoas que tenham as habilidades, né, específicas daquela área que é a responsabilidade dela. Bom, acho que é por aí. Esse vídeo vai ficar aqui salvo, né? Vocês podem colocar aí alguma dúvida, caso tenha. Foi um prazer participar desse festival do Ocitocina. Desejo a todas as mães muita prosperidade sempre, muito trabalho feliz. Podem contar comigo aí nos caminhos da vida. Bons projetos para vocês. Espero que esse vídeo ajude. Qualquer coisa, só me procurar, tá bom? Muito obrigada e um abraço para todas, para todos e para todos.